A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online e neste começo de terceiro trimestre de 2023. Esta é a nossa lição, certo? A lição de número, a terceira lição desse ano de 2023 e nós vamos estar falando sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já estivemos nas lições 1 e 2, certo? Que são complementares. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Todas as lições desse trimestre, elas são complementares. Nós estamos criando um quadro que nós começamos com o espírito da Babilônia. Nós falamos sobre o pecado. Agora nós vamos falar sobre o ensino progressista da Bíblia e estamos criando um quadro para nós trazermos um diagnóstico desse tempo que nós estamos vivendo, em que a fé está sendo desconstruída, aonde nós estamos vendo muitas pessoas se afastando de Cristo dentro da igreja. Então nós temos aí toda uma linha. E nós vamos terminar como? Mostrando que é possível ao homem, à mulher de Deus, viver neste tempo de uma forma sóbria, justa e piamente, certo? Então, fique conosco aí, tem muita coisa boa. Esta é a nossa lição de hoje, a lição de número 3, que nós vamos falar sobre o perigo do ensino progressista, tá? Então nós vamos aí entrar nesse assunto. E o que nós precisamos compreendermos? Que nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós estamos sendo inundados, mas é uma avalanche de ensinos, achismos, modismos que estão vindo sobre a igreja, certo? Situações que estão acontecendo para trazer o quê? Trazer uma desestabilização da fé cristã. E isto criou uma teologia liberal, social. Nós falamos semana passada das teologias sociais, né? Nós falamos sobre as teologias sociais, teologia de libertação dentro da Igreja Católica, a missão integral da igreja dentro da Igreja Protestante, que tem esse viés socialista, marxista dentro do reino de Deus. E isso vai fazendo o quê? Com que a igreja se pareça mais com um clube, né? Um clube de pessoas, né? Com todo respeito, mais ao Lions Club, ao Rotary Club, pessoas bem intencionadas que se colocam no mesmo lugar, só que lá eles têm a intenção de fazer obras sociais. Aqui na igreja nós fazemos obras porque somos salvos. Qual o grande objetivo da igreja? Levar outros à salvação. E isso vai fazendo o que? Vai trazendo um afastamento da igreja. E quando nós olhamos para isto, certo? Este espírito, esses ensinos progressistas, porque a ideia de progressista seria algo que traz progresso. Mas dentro do ensino bíblico, este progresso se torna retrocesso. Por quê? Porque eles estão tirando aquilo que está constituído, que é a base da nossa fé. Qual é a base da fé cristã? A palavra de Deus. Então, senhor professor, senhora professora, quando você for estudar, não se esqueça de utilizar muitos textos bíblicos. Leia com os teus alunos, peça para os teus alunos ler esses textos, entendeu? Para quê? Para que ele possa estar aí firmado e te ajudando na ministração da aula. Só a título de conhecimento, a minha aula é baseada nesse PDF, certo? Montei um PDF aí. Esse daqui está com 11 páginas, porque eu escrevo tudo bem detalhadinho. Se você quiser o PDF, aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo, certo? Esse link vai levar você para o nosso grupo no WhatsApp, certo? Nosso grupo no WhatsApp,
Ali no grupo do WhatsApp, eu coloco os meus o vídeo, eu coloco o material do PDF e também durante a semana eu vou selecionando alguns materiais e eu vou colocando lá para te ajudar na ministração da sua aula. Lembrando, toda vez que eu falo do PDF, eu lembro isso. Este PDF é a minha aula, a aula que eu preparo para ministrar aqui. A aula que eu preparo para ministrar na igreja, porque eu sou professor na igreja também, certo? Ela é diferente disso daqui. Por quê? Aqui eu falo mais com professores, pessoas que irão formar os alunos. Lá na igreja que eu cuido, eu sou professor, então eu preciso montar uma outra aula. Então vai lá, pega o meu PDF, entra no grupo, peça o PDF, tá? Assista outras pré-aulas. Pastor Aguinaldo Betti, muito bom. Pastor Mário Luna. Tem a EBD Sim Senhor, vai lá, bem legal o material deles também, tá bom? Isso ajuda bastante, tá? Mas vamos lá. O nosso textuário vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática ensina assim: os ensinos progressistas os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. O que isso quer dizer? Que Paulo diz para Timóteo, dias difíceis, dias trabalhosos vão vir. Por quê? Porque eles não vão amar a palavra, não vão respeitar ou reverenciar a palavra e vão querer viver de qualquer jeito, tá? Então, a ideia desta lição é demonstrar, certo? Demonstrar como os cristãos estão sendo atacados, demonstrar os ataques, as falsas doutrinas e as sutilezas que estão sendo introduzidas dentro do cristianismo, tá? E outra coisa, mostrar, deixar muito claro como o cristão vencerá esta batalha contra o espírito da Babilônia. E eu já vou dizer de antemão para você, a partir do momento que você levantar a bandeira ensanguentada do Calvário na sua sala da escola bíblica dominical, o inferno cairá por terra e o Senhor te dará vitória. Nós precisamos levantar a bandeira do Calvário, a palavra, o sangue. Nós precisamos ministrar aos nossos irmãos, aos nossos alunos, o poder da palavra de Deus, do sangue de Cristo e da vitória que ele nos ganhou no Calvário, tá? Então essa é a nossa introdução. O primeiro tópico diz assim: descaracterização do cristianismo. Ou seja, é tirar o caráter, aquilo que é, tirar a essência, certo? Descaracterizar é tirar o caráter. O que é caráter? Caráter é a soma das suas qualidades morais, qualidades éticas, certo? Aquilo que te faz uma pessoa excepcional, tá? Então, a ideia é nós do maligno é tirar o caráter da igreja, certo? Deixar a igreja apenas algo carismático, sem caráter. Quando nós falamos de caráter, é somente você se lembrar de qualquer pessoa talentosa que você conheça ou conheceu, que de repente começou a dar golpe, certo? Começou a extorquir, começou a trapacear nos negócios. Ele tem carisma, mas não tem caráter. Uma pessoa de caráter é aquela que, mesmo levando prejuízo, sustenta a sua palavra, ela faz as coisas dela certa. Isso é caráter. Então, quando a gente fala de descaracterizar o cristianismo, fala de tirar a essência. E o nosso primeiro subtópico diz assim: a deterioração da moral. Esta palavra deterioração, ela tem a ideia de putrefação,
decomposição, decompor, tirar a essência. Putrefação é o ato de estragar, de ir aos poucos ir estragando. Então a ideia aqui é exatamente que essa descaracterização vai trazendo o que? A deterioração, o corrompimento da moral cristã. Um exemplo muito simples. Nós, muito antigamente, dentro da igreja, nós não tolerávamos muita coisa. E não estou falando nem de costume, certo? Não estou falando de costume. Por exemplo, hoje nós temos cristão que bebe. Hoje nós temos cristão que fuma. Hoje nós temos cristão que usa tatuagem. Tudo bem. Determinados movimentos, para eles é normal. Mas nós somos a Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, às vezes eu brinco, o pessoal fala que é assembleiano raiz. Eu não sou raiz, eu sou assembleiano semente, certo? Eu sou assembleiano semente, eu não sou nem raiz, eu sou semente. Por quê? Porque existem coisas que são inegociáveis. Esse tempo atrás nós estávamos falando sobre isso, e falando sobre bebida, né? Que alguns lugares aceitam ou não. E um irmão se levantou e falou bem assim: quem tem vontade de tomar sem álcool é porque quem está com vontade de tomar sem álcool é porque está morrendo de vontade de tomar com álcool. Eu falei, beleza, aprendi mais uma. Entendeu, irmãos? Muitas das nossos pensamentos, os nossos posicionamentos estão se deteriorando. O nosso padrão moral está caindo. Não estou falando questão de costume, não estamos falando de costume. Costume é algo passageiro, moral é algo eterno. E essa ideia do pecado, ele já vem lá do coração dos nossos pais. Olha para Gênesis capítulo 3. A Bíblia vai dizer que o homem estava em um lugar de delícias, o Éden. A palavra Éden é um lugar de delícia, um lugar de prazer, tá? E mesmo lá, ele permitiu que a corrupção do seu coração o derrubasse. Não foi Satanás. Satanás deu apenas um empurrãozinho. Se o homem fosse um ser plenamente moral, ele teria resistido à investida de Satanás. Então, Gênesis capítulo 3 mostra o momento da queda, quando o homem deixa ser iludido pelo inimigo das nossas almas. E o que acontece aí? Automaticamente ele perde o seu relacionamento com Deus. Todos os dias Deus vinha para conversar com esse homem, e esse homem hoje ele perde esse relacionamento com Deus. Nós chegamos em Gênesis 6 e nós vemos a corrupção moral do homem. O homem está totalmente, a mulher está totalmente corrompida, longe de Deus, afastada do Senhor. Ok, o Senhor decide destruir tudo. Vem o dilúvio, 180 dias, tudo que é vivo, seja árvores, animais, tudo morre. Tranquilo, tá? Descem da arca. O que acontece? A corrupção do homem continua. Por quê? Porque essa corrupção está implantada no ser do homem, certo? O homem tem uma tendência, uma natureza caída. E isto precisa estar muito claro para nós. Irmãos, nós não somos bonzinhos. O que nos santifica é a presença de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 7, versículo 20, ele diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós não somos bons. É Cristo que tira de nós a natureza pecaminosa. Mas o homem natural continua aqui. Aqui todos os dias. Todos os dias. Dentro de mim tem uma briga. O Emerson natural e o Emerson espiritual. O Emerson natural, ele quer ceder aos deleites, desejos e prazeres do mundo. O homem, o Emerson espiritual, ele quer seguir ao Senhor. Você que me ouve, você não é bom. Os teus alunos não são bons. O teu pastor não é bom.
é o Senhor que nos torna, é o Senhor que nos muda. Então nós precisamos entender o que acontece, que mesmo depois do dilúvio, da destruição de todas as coisas, em Noé e em seus filhos, seus netos, havia um pensamento, um desejo, havia a natureza caída estava ali. Deus destruiu a humanidade toda, mas dentro dos homens que ficaram, por mais que fossem santos homens, santas mulheres de Deus, a natureza caída continuava agindo dentro deles. E isto o que é? É o espírito da Babilônia, certo? É o espírito de rebelião contra Deus, de rebelião contra tudo o que o Senhor nos chamou para fazer. E qual é o meu papel como professor? Você como professor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso quer dizer o quê? Dispenseiro. É aquele que entra na dispensa. É aquele que pega o que é necessário, certo? O que é necessário para trazer aos hóspedes. Esse é o dispenseiro. Eu e você, como dispenseiros, nós temos que ter o cuidado de preparar, né, de cuidar para que o sal da terra não seja pisado. Entendeu? Sal da terra, todos os membros, todos os teus alunos, você, professor, tem que ensinar os seus alunos, que são, você é o sal da terra, mas seus alunos também são o sal da terra, certo? Ensiná-los a cumprir o seu papel de salgar, certo? De conservar. Se por um lado há deterioração, de outro lado, pelo sal da terra, há a conservação. O nosso tópico 2 é assim, a erosão da ortodoxia. Vamos definir essas duas palavras. Erosão. Erosão é o ato, o processo de desgaste lento, de corrosão. Ou seja, você tem uma colina, certo? E começa a descer chuva por esta colina, tá? Começa a descer chuva. De repente, pela água descendo, faz uma fissura e vai abrindo até que, certo? Até que se torna uma valeta. Isso nós chamamos de erosão. É uma corrosão, certo? Um desgaste que vai acontecendo lentamente. Quando nós falamos da erosão da ortodoxia, o que é ortodoxia? Vai lá, assista lá na aula de número 1, peça o meu PDF de número 1, que nós temos lá bem explicadinho. A palavra ortos, certo? Ortos, correto. Doxia, doxa, forma de pensar correta. O que nós precisamos entender? Que a ortodoxia cristã, ou seja, a forma correta cristã de pensar, está sendo corrompida, desgastada. Por quê e por quem? Pelo espírito da Babilônia e pelos cristãos que estão querendo viver a vida de qualquer jeito. Eles ouvem a palavra, eles compreendem a palavra, mas eles não vivem a palavra, porque Paulo nos chama para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, colocar a palavra em prática. Tem muita gente com uma boa ortodoxia, mas uma péssima ortopraxia. Ortos, correto, praxis, a prática. Uma palavra correta, uma visão correta, mas uma prática de qualquer jeito. Quando nós vamos ali para 1 Reis, capítulo de número 13, nós temos uma história bem interessante, que quando Deus envia um profeta ao altar de Samaria, e ele vai profetizar quanto ao altar, ele vai dizer que naquele altar os profetas seriam sacrificados e que levantaria um homem chamado Josias. Beleza, mas a ordem de Deus era o seguinte: vá lá, profetiza quanto ao altar, não volta pelo mesmo caminho, não come, não bebe, não dorme. Simples assim, vai, faz e tchau. Ok.
Mas naquela região havia um profeta velho, que por causa do seu esfriamento, ele foi se afastando de Deus e Deus não o usava mais. Quando ele ficou sabendo desse profeta novo, ele mandou que trouxessem esse profeta novo para a casa dele, com pretexto dele ser profeta também. E foi lá, convenceram aquele profeta novo, ele foi até a casa do profeta velho, e veja bem, aonde está a corrupção? Que o profeta velho conseguiu subjugar a palavra e a vontade de Deus que estava no coração do profeta novo. E o que acontece? Ele vai na casa do profeta velho, come e vai pelo caminho contrário ao Senhor. No meio do caminho, o Senhor prepara um leão que o mata. Qual a moral da história? O profeta novo tinha a palavra, tinha autoridade, tinha visão de Deus, mas por causa de um detalhezinho, uma palavra, eu também sou profeta, ele se deixou desviar, ele deixou erodir do seu coração a palavra de Deus. Uma pequena palavra mudou toda uma história e ele perdeu a sua vida por causa disso. E é nesse ponto, irmãos, que nós tocamos na questão da corrupção da palavra, certo? Da corrupção da palavra. Por quê? Nem toda prática, veja bem, nem toda prática que se assemelha à santidade é exatamente uma prática do reino de Deus. Nós temos na Bíblia 3 categorias de pessoas fiéis, entre aspas: fariseus, saduceus, e nós temos também os publicanos ou herodianos. Os fariseus são os ultra religiosos, certo? Religiosos radicais. Os saduceus são os religiosos liberais. E os herodianos, os publicanos, são os religiosos que se corromperam ao Estado. Todos eles, quando você olha ele isoladamente, por exemplo, os fariseus, meu Deus, tudo era pecado, eles andavam de uma forma assim que não tocava em ninguém, todo mundo via que ele era crente, vamos colocar assim, todo mundo via que ele era crente e queria levar uma vida de santidade e separação. Beleza, não tem nada errado disso, irmãos, não tem nada errado disso, de você querer viver uma vida diferente. Tá. O segundo grupo, os saduceus, eles eram crentes liberais, não criam em espírito, não criam em anjo, não criam em revelação. Mas sabe quem era eles? Na época de Jesus, eles eram os sacerdotes. Você vai lá, Anás, Caifás, eles eram todos sacerdotes da linha dos saduceus. Estavam lá, mas não criam. E nós temos os publicanos, herodianos, que é aqueles crentes que tanto faz água correr para cima, correr para baixo. Eles vão de vez em quando na igreja, de vez em quando dão uma oferta, e eles acham que está tudo bem. 3 tipos de religiosidade. E nenhum desses 3 tipos de religiosidade agradou ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele não quer nem fariseu, nem saduceu, nem publicano. Ele quer discípulo. O que é um discípulo? A palavra discípulo no hebraico é talmidim. Talmidim. Que quer dizer exatamente aquele que recebe a poeira do pé do mestre. Deixa eu te explicar. O mestre está andando e o discípulo está tão perto do mestre, tão perto, que a poeira que se levanta do pé do mestre recai sobre o discípulo. Ou seja, Jesus, ele não quer nem fariseu, um ultra-religioso, ele não quer um saduceu, um liberal, ele não quer um publicano, um religioso vendido para as coisas do mundo, ele quer discípulo. O que o discípulo faz? Anda nas pisadas do mestre, tá? Então esta é uma sacada legal para você colocar na sua aula aí, né? Explicar para os teus alunos, né? O que realmente acontece dentro da corrupção da fé. A corrupção da fé está lá em Mateus capítulo de número 7, versículos de 1 a 13,
quando Jesus vai falar dos próprios fariseus que vieram reclamar para Jesus, porque é Marcos capítulo 7, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, certo? Não lavavam os jarros antes de comer. Isso era uma tradição religiosa. A tradição acabou se tornando mais poderosa do que a fé, mais poderosa do que a palavra. Lembremos, a nossa regra de fé e prática não é a tradição, é a palavra. Tá entendendo? Então, daí nós caímos no nosso segundo tópico. E o segundo tópico diz assim, as teorias progressistas. Aí a gente cai, certo? Diretamente no assunto da nossa lição. O primeiro tópico, para você que é professor, para você entender, o primeiro tópico, ele desenha a corrupção. No segundo tópico, ele vai mostrar agora a doutrina, o que esta corrupção está causando, qual é a doutrina por trás dessa corrupção. E o terceiro tópico, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar como o cristão pode vencer esta corrupção. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Irmãos, o cabelo não fica preto porque é sangue de bugre, certo? Sangue de bugre, sangue de índio. Deixa eu explicar para você. Década de 80, década de 90, surgiu no meio cristão um negócio que era bem bonitinho, bem legalzinho, chamado caixinha de promessa. Acho que você já lembra, você já teve, você que é mais velho, tinha quase todo mundo tinha caixinha de promessa. E era uma mais bonitinha que a outra. Não, até aí não tem problema. Só que qual é o nome da caixinha? Caixinha de promessa. O que tinha dentro dela? Tiras de papel com promessas bíblicas. Só, veja bem, só promessa. E virou hábito, os cristãos chegavam, sempre tinha as salas, tinha a mesinha de centro, tinha a caixinha de promessas, você chegava, tirava lá, ai que lindo, o Senhor é comigo, só promessa. Só que, certa vez, nós estávamos visitando um irmão, e na hora ele era um obreiro também, um pastor também, e na hora de sairmos, o hábito de todo bom cristão é orar. Ele falou, irmãos, vamos orar. Só que ao invés de pegar a Bíblia, ele pegou a caixinha de promessa. Tá? E cada um tinha que tirar 3 papeizinhos. 3 papeizinhos. Você tirava um do começo, um do meio e um do fim. Veja bem, começo, meio e fim. 3 papelzinhos. E você lia os 3 papeizinhos, certo? E aqueles 3 papeizinhos era a palavra de Deus para sua vida, segundo a cabeça desse irmão. E ele orava por cada um dos que estavam ali, pegaram o papelzinho, segundo aquilo que havia pego. Irmãos, veja bem, eu sou assembleiano e todo assembleiano é um crente chato. Isso é ser assembleiano. Tá? E o que acontece, irmãos? Isso estava tirando a palavra. Por quê? A palavra não é uma caixinha de promessa. A palavra é a vontade de Deus. Eu brinco com os irmãos da igreja que eu cuido, que eu também vou fazer uma caixinha para mim. Só que é uma caixinha de sapuva, certo? Sapuva é um tipo de madeira, né? Que a gente usa para fazer cabo de enxada e quando ela é mais nova usa para surrar criança, surrar animal também. Entendeu? Só que hoje não pode mais surrar, então, mas é para fazer cabo de enxada. Então, o que eu falo? Eu vou fazer uma caixinha de sapuva. Cada vez que você tirar o papelzinho, uma burdoada no lombo para acordar. A palavra de Deus, a ideia da desconstrução, é exatamente fazer da palavra uma caixa de soluções imediatas. Outra vez, eu estava na casa do irmão, a gente, pastor, irmão, a gente ia na casa de todo mundo. E ele falou, vamos ler a palavra. Ele pegou a Bíblia, certo? E virou a Bíblia, e virou para tudo quanto é lado, como se estivesse embaralhando os versículos, abriu e pá! Deus está falando aqui. Irmãos, o que é isso? É a desconstrução. Tirando da Bíblia a sua verdadeira essência. Tirando da Bíblia aquilo que ela verdadeiramente ela é,
tornando ela apenas como uma fonte de resultado. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. 2 Timóteo 4:3. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-as a fábulas. Ou seja, essas histórias, irmãos, eu não sou contra a caixinha de promessa, é gostosinho, você chega lá, mas a ideia, e isso era o problema no meio dos cristãos da década de 90, década de 80, década de 90, que aquela caixinha, ela, por conter versículos bíblicos, ela era a mesma autoridade da Bíblia, que contém toda a palavra de Deus. A caixinha continha versículos isolados. A Bíblia, ela contém toda a palavra de Deus. Isso vai gerando o quê? Vai gerando um antropocentrismo. Por que a caixinha de promessa? Para deixar o coração do homem feliz. Feliz nos seus pecados, feliz nos seus desvios, feliz nas suas fraquezas, feliz na sua vã maneira de viver. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a correção não mata ninguém. Que Deus é um Deus que ama e por amar ele corrige, certo? Por amar ele corrige. O antropocentrismo, ele vai fazer o quê? Que tudo gire em razão do homem, até mesmo a Bíblia, certo? Eu sou muito preocupado com os hinos, irmãos. Os nossos hinos estão muito ruins. Por quê? Porque o hino, ele fala, ele dita a doutrina. Você pode não acreditar nisso, mas é muito mais fácil você decorar um hino do que você decorar uma doutrina bíblica. No Israel antigo, nos períodos antigos do Oriente Médio, eles criavam canções, poesias, rimas para ensinar as doutrinas para as crianças. Porque era muito mais fácil eles compreenderem assim. Por que o livro dos Salmos? O livro dos Salmos fala de doutrina. O livro dos Salmos é um dos mais doutrinários que nós temos. Você sabe qual é o maior compêndio de teologia das Assembleias de Deus? Não é o livro do pastor Stanley Orton, Teologia Sistemática. Não é o Teologia Sistemática Pentecostal que foi editada pela CPAD. É a Harpa Cristã. A Harpa Cristã contém todas as bases teológicas da igreja. Então nós não podemos tirar a harpa do nosso meio. O segundo subtópico aqui é o teísmo. Veja bem, não é ateísmo, é teísmo aberto. Esse teísmo é uma crença em Deus. Eles creem em Deus. Mas o que eles vão crer? Que tipo de Deus eles vão crer? Eles vão crer num Deus limitado, num Deus que não tem, que criou todas as coisas, mas não tem poder para manter. Ele cria as coisas, mas ele não tem autoridade para manter as coisas andando nos eixos. Como assim, irmãos? Simples. Por exemplo, vamos pegar a ideia da queda, Gênesis capítulo 3. No teísmo aberto, certo? Nesse pensamento teísta, Deus criou todas as coisas, colocou o homem no jardim. O difícil Deus fez. Deus fez tudo difícil. Mas a partir daí, Deus não tem mais domínio nem conhecimento sobre todas as coisas. Quando o homem peca, Deus não sabia que o homem ia pecar. Deus precisa criar um plano B. Nesse caso, Jesus seria o plano B. Mas preste atenção. Jesus vai dizer, a palavra vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes, veja bem, antes da fundação do mundo. Então, o teísmo aberto coloca o Senhor apenas como um observador, alguém que está vendo a história e torcendo para dar certo, porque tudo tende a dar errado, mas ele está torcendo para dar certo. Ele não entende que Deus é sustentador e mantenedor de todas as coisas,
Volta lá para o livro do profeta Daniel. Vai lá, Daniel capítulo 2. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor tem uma visão, tem um sonho de noite. E neste sonho ele sonha com a estátua. Esta estátua vai elencar 4 grandes impérios, começando com o babilônico, terminando com o romano. Babilônico, medo-persa, né, que é o mesmo, medo-persa, grego e romano. Vai falar desses 4 impérios. Tá. Só que veja bem, fala tudo antes de acontecer. O babilônico estava acontecendo. O persa nem se imaginava, porque nesse período a Pérsia não tem força. Os gregos eram uma tribuzinha lá jogada no canto. Os romanos, então, os romanos praticamente nem existia. Roma ainda não tinha sido edificada por Rômulo e Remo, certo? Não tinha. Mas o que acontece? O Senhor já fala das coisas que hão de acontecer, porque Ele é o Senhor de toda a história. Romanos capítulo 9, versículos 10 e 13, de 10 a 13, vai falar sobre Esaú e Jacó. Quando Deus, ainda no ventre de Rebeca, fala sobre o nascimento dos gêmeos e que o menor serviria o maior, detalhadamente. Irmãos, Deus é Deus sobre todas as coisas, tá? E nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque o nosso terceiro tópico vai falar sobre a teologia da demitologização. Tem hora que dá nó também aqui. Demitologização. Ou seja, a ideia de tirar os mitos da Bíblia. Essa história vai surgir com Rudolf Bultmann, certo? Na década de 1950. E ele diz assim, que ele crê na Bíblia. Ele quer crer na Bíblia. Mas para crer na Bíblia, ele precisa tirar todos os mitos na Bíblia. E olha o que Bultmann entende como mito. Mito é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para o desenvolvimento de um povo. A reunião das narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo, chamada de mitologia. Ou seja, o que são os mitos? São histórias que foram criadas para dar sustentação a uma verdade. Ou seja, Bultmann vai dizer que os milagres, céu, inferno, curas, dons, tudo isso é mito. Para quê? Para esses mitos sustentam a ideia da salvação. Preste atenção, isto é errado. Isto é errado. Todos os milagres, eles servem apenas para chamar a atenção do homem para o que Deus quer fazer. As histórias fantásticas, como diz Bultmann, certo? Elas têm essa real ideia de trazer o homem, certo? De mostrar para o homem as realidades celestiais. Irmãos, nós cremos em milagres, nós cremos na palavra profética, nós cremos em céu, nós cremos no inferno, nós cremos que Jesus ressuscitou e voltará. Bultmann diz que tudo isso são apenas mitos. Mitos. Nós não. Nós cremos que isto é a verdade. Porque onde ela está? Ela está na Bíblia. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Então é muito importante nós termos isso. E outra coisa, tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus em mão. Tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus em mão. Por quê? Porque esta é uma base sólida, é um trabalho de 100 anos que nós estamos que está sendo desenvolvido esse material, e em 2017 foi escrita a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nesta declaração de fé, nós vamos dizer que nós cremos que a Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus, ok?
E o nosso terceiro subtópico, o nosso terceiro tópico, para nós encerrarmos, vai falar sobre a refutação do ensino progressista. Segura aí, marca aí e fala para os teus alunos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que isso quer dizer? Que para mim e para você, a palavra de Deus ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Nós precisamos do quê? Da palavra. Nós precisamos do quê? Da palavra, certo? A palavra é suficiente, porque a palavra é a nossa base. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é eficaz, ela é poderosa, tá? Nós precisamos, irmãos, voltar a ensinar a palavra de Deus nas nossas igrejas, tá? Nós temos aí, irmãos, eu não sou contra, certo? Cultos de libertação, culto disso, culto daquilo. E os cultos de ensinos estão sendo esvaziados. As escolas bíblicas estão se esvaziando. Por quê? Porque não estão dando atenção à palavra. E é a palavra que aí nós já engatamos o segundo tópico, subtópico, que fala sobre ensinando as doutrinas bíblicas. É a palavra, irmãos, que nos dá base para as doutrinas bíblicas, certo? Que são doutrinas, são conjuntos de ensinamentos que nos fortalece, que nos guia, orienta, nos cuida, nos alimenta. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, vai dizer assim, ó, goteja a minha doutrina como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas d'água sobre a relva. Como se ensina a doutrina? Doutrina se ensina de uma forma cadente, consistente, sempre falando, sempre ensinando. Hoje nós não temos, muitas igrejas não têm culto de ensino, não tem ensino bíblico constante, tá? Isto causa o quê? Causa heresias, cria heresias no meio da igreja. Então nós precisamos ter este ensino. E para encerrarmos, é necessário que haja a pregação, o ensino da santificação. Irmãos, santificação é o abandono consciente de tudo aquilo que desagrada a Deus e o achego, o apego a tudo aquilo que o Senhor se agrada. Não é o que eu quero, não é o que eu penso. Vá lá para o livro de Levíticos. O livro de Levíticos diz bem claro que Deus tem uma forma de ser adorado. Não é a minha forma, não é a tua forma. É a forma que Ele quer. E como Ele quer, uma forma que santifique e glorifique o nome dEle, que mude toda a nossa forma de viver. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe. Eu espero que tenha te ajudado, certo? Eu espero. Qualquer dúvida, você pode me chama no WhatsApp, tem meu número do WhatsApp, tem o grupo do WhatsApp, tem os nossos canais e a gente sempre está aí para te ajudar. E eu te espero na nossa lição de número 4, que vai dizer quando a criatura vale mais do que o Criador. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.